Irmãos, nessa noite, na verdade, Carlos estava dando estudo, né, para o grupo, e aí ele não pôde também, que viajou também para o Rio de Janeiro, ele me pediu para que eu desse o estudo. Aí eu preparei algo para dar um estudo assim, mais ou menos um estudo mesmo, para uma classe mais específico. Mas ainda bem que tem um grupo bom aqui, dá para a gente poder falar alguma coisa sobre o que eu preparei. Então, assim, eu não sei se os irmãos... Carlos está trabalhando com os irmãos o livro de Atos, não é isso? Pois é. E o texto também que nós vamos pensar hoje também se encontra em Atos. Eu não sei qual parte do livro que ele está estudando, mas tudo bem, já fica uma palhinha aí para os próximos capítulos. Então, assim, eu gostaria de pensar com os irmãos nessa noite sobre a questão do sono. É um tipo de assunto que quase a gente não traz assim para o nosso meio. A gente fala de muitas coisas, às vezes não fala de algum assunto como esse específico assim. Eu falo isso porque, pelo fato de ser farmacêutico, a gente recebe algum material e a gente sempre está sendo consultado por alguém, sempre as pessoas nos procuram para conversar. Quando nós vamos conversando, e aí a gente vai percebendo que a dificuldade, na maioria das vezes, está no sono. As pessoas deitam e não conseguem ter uma noite boa de sono. Isso tem, assim, isso de tantas pessoas falarem, de tanto eu também recebi algum material sobre isso, eu tive a curiosidade de buscar na palavra de Deus alguma coisa que nos desse um conforto para isso. Porque, afinal de contas, quando eu fui buscar mais a fundo esse assunto aí, eu percebi que hoje cerca de 73 a 74 milhões de brasileiros sofrem com a questão da falta de sono. Então, assim, é um número muito grande. E esse número também está aqui dentro. Está dentro das nossas igrejas. E aí, talvez seja fácil a gente, num grupo desse aqui, perguntar quantas pessoas têm dificuldade de dormir, ou se não dorme, e às vezes na madrugada acorda e não consegue dormir novamente. Por favor, de vocês aqui, quem tem essa dificuldade, levanta a mão. A gente observa que é um grupo grande. E aí nós somos servos de Deus. Nós sabemos que a Bíblia tem respostas para tudo que diz respeito às nossas necessidades. Então, a gente vai buscar na palavra de Deus alguma coisa que nos dê uma noite tranquila de sono, além dos benzodiazepínicos, além dos midazolam da vida e outros medicamentos que são prescritos. Hoje em dia é recorde, né? Em vendas no mercado aí de farmácia, esses medicamentos indutores do sono está no top, está junto com o Doflex. Então está se vendendo demais esses produtos, é muito fácil. A pessoa tem dificuldade de dormir, conversa com o médico vai lá, prescreve aquele medicamentozinho. A pessoa, o Zolpidem mesmo é uma beleza. A pessoa toma aquele comprimidinho, dentro de 5 minutos está roncando. Mas a gente sabe que o medicamento, ele traz um efeito ali imediato, mas também tem os efeitos colaterais que são terríveis. E às vezes a gente fica dependente daquilo, que não deixa de ser uma droga. Nós somos servos de Deus, a gente fica dependente de uma droga, fica uma coisa assim meio... né? Não estou falando nada contra as pessoas que usam, porque tem realmente necessidade de usar. A gente sabe que tem pessoas que têm deficiência na produção desses hormônios, por exemplo, que são responsáveis pelo sono, e aí tem que ter o medicamento mesmo. Mas, na maioria das vezes, o que nos leva a isso são alguns detalhes na vida que a gente não se atenta para o que a palavra de Deus diz. Então, assim, como eu já falei para vocês, os números do sono quer dizer, os números assim em relação ao sono, a falta de sono ou a falta de noite bem dormida é muito grande e já nos atingiu. E se a gente for pensar um pouquinho na fisiologia do sono, eu estou falando isso para os irmãos, é bom que os irmãos peguem isso e guardem, que lá na frente a gente vai lembrar por que eu falei isso, a questão da fisiologia do sono. O sono, a gente tem uma glândulazinha aqui no nosso cérebro, chamada glândula pineal, que ela é responsável para produzir a melatonina, que é o hormônio responsável também para nos induzir ao sono. Aí, quando vai dando assim à noite, vai escurecendo, esse hormônio, o organismo já dá o sinal para ele começa a liberar essa melatonina que a gente vai chegar e vai nos provocar o sono, a gente vai dormir. Então, assim, a gente sabe que esse hormônio, que essa glândula só produz esse hormônio durante a noite, no escuro. Então, por isso
que tem uns dos fatores pelo qual a gente às vezes não tem uma noite boa de sono é o excesso de claridade. Mas a gente vai falar sobre isso mais para frente um pouquinho. Então, assim, isso aí somente uma pincelada em relação ao sono, a gente sabe que tem outros fatores também. Quer dizer, e na maioria das vezes o que nos leva à falta de sono, deitar e dormir bem, é justamente a questão do estresse, algo que está tão presente na nossa vida hoje. Jacutinga é uma cidade pacata, a gente sabe disso, cidade pequena, o trânsito é tranquilo. Talvez as pessoas não sofram tanto em relação a isso, mas a gente que talvez esteja uma cidadezinha maior, com uma dificuldade maior, com um número de criminalidade maior também, isso deixa a gente com o estresse e muita correria também durante o dia de trabalho, deixa a gente muito estressado. A gente deita, mas a cabeça não deita. O corpo deita, mas a mente fica trabalhando tudo o que fez durante o dia. E isso uma noite, tudo bem, 2 noites, aí vai, aí causa um problema. Então o estresse tem sido assim, um dos fatores principais que tem provocado a falta de sono. Aí junto com o estresse vem a ansiedade, vem as preocupações também que faz parte, a claridade, como já falei. Hoje é moda também das pessoas trabalharem muito durante o dia, aí quando é à noite vão fazer exercício físico. Não sabe que o exercício físico também à noite também prejudica a questão do sono. E outras coisas mais. Alimentos, por exemplo, como café, refrigerante, essas coisas também prejudicam também a questão do sono. Estou falando isso para os irmãos, como eu já disse antes, peguem essas informaçõezinhas aí, porque lá na frente a gente vai entender o porquê que eu falei isso. Então, assim, só para poder ficar mais claro, a falta de sono, ou seja, a falta de uma noite mal dormida, nos leva a sérios problemas na vida. Né? Primeiro, tem pessoas que têm tendência a aumentar o peso, que não é uma coisa boa, com a falta de sono. Outras diminuem a sensibilidade à insulina, por exemplo, aí provoca diabetes, essas coisas assim. Outras pessoas, aí já tem problemas também com doenças cardiovasculares, também, doenças do coração, essas coisas assim, provocadas por falta de sono. Né? A falta de noite mal dormidas também. Isso não é uma noite só não, isso é uma sequência. E aí vai. Aí diminui também o humor e outras coisas. Aí aumenta também a questão da depressão, da ansiedade. Diminui a imunidade, aí vem dores nas costas, aquela coisa toda. Tudo isso por falta de noites mal dormidas. Bem, por que eu falei tudo isso? Porque a gente tem exemplos na Bíblia de pessoas que passaram por tudo isso, por dificuldades, por um momento de estresse muito forte, mas, no entanto, dormiram. Aí a gente vai ver o porquê depois, porque descansaram exclusivamente no Senhor. E nós somos servos do Senhor, nós temos o Espírito Santo de Deus, nós precisamos também ter essa noite de sono bem dormida descansando no Senhor. Nós precisamos exercitar isso em nossa vida, meus irmãos. Porque quando eu falo para os irmãos assim, eu estou falando para mim também, porque pensa numa pessoa que tem dificuldade também às vezes de dormir. E tenho trabalhado isso na minha vida, essa questão de descansar no Senhor. Então é isso, o texto que nós vamos refletir essa noite está em Atos 12, do versículo 1 ao 11. Os irmãos acompanhem, acho que a leitura deve estar aqui no... Está torto. Interessante, a gente que não está... a voz está ótima, não está? Obrigado, Rodolfo. Bem, irmãos, o texto é esse aí. Atos 12, de 1 a 11. Vamos ler? Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, e com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados, cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo. Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas.
e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou ao lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe então o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, é como se Pedro tivesse acordado nesse momento: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou da mão de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Amém, irmãos? Bom, aí está o texto. O contexto aqui, para os irmãos ficarem mais por dentro da situação aqui, nessa época aqui estava tendo a perseguição contra a igreja, também nessa época estava tendo uma grande fome também aqui nesse período, e os discípulos já estavam arrecadando alguma coisa, já estavam começando a distribuir as ofertas para os irmãos, para poder ajudar os irmãos por causa da fome. E, por consequência, também Herodes já estava começando, tinha um rei Herodes naquela época também já estava começando a perseguir a igreja. E como a gente já leu aqui, ele prendia e ele com a intenção de maltratá-lo, porque isso estava fazendo bem para os judeus, quando sabia disso. Então, assim, no primeiro capítulo aqui, no primeiro versículo aqui, nós já observamos que Herodes prendia com a intenção de maltratar. Então, assim, Pedro era um servo do Senhor, um discípulo do Senhor, era aquele que estava na frente praticamente ali do grupo. Ele não teve o medo de falar de Cristo, de continuar falando de Cristo, mesmo sabendo da ameaça de prisão. Se a gente continuar lendo aqui, ó, a gente vai ver que no versículo 2, mandou matar a espada Tiago. Quer dizer, Herodes já tinha prendido a Tiago, já tinha mandado matar a Tiago, e logo em seguida prendeu a Pedro também. E a gente continuando, a gente vai observando aqui, no versículo 3, Pedro é preso. E a gente observa também no versículo 4, ele é vigiado por 16 homens, que são como se fosse 4 grupos de pessoas para poder tomar conta de Pedro. Era dessa forma que era a guarda naquela época, para ficar bem guardado. Então tinha muita gente para poder tomar conta de um só. E a gente observa que Pedro estava, se a gente for observar, se nós estivéssemos no lugar de Pedro, Pedro tinha sido preso de uma forma injusta, porque ele não estava fazendo nada de errado, a não ser falar de Cristo. O amigo dele já tinha sido morto, Tiago. Ele estava preso, algemado, quer dizer, sendo guardado ali por 16 homens. E a gente observa aqui no versículo 6, que Pedro estava dormindo, preso por algemas. Agora a gente fica observando, será que a situação de prisão para a gente é uma situação que dá o conforto para a gente poder deitar e dormir assim, à vontade? A gente observa também, pelos números que eu falei para os irmãos aqui, que a gente, na casa da gente, na cama da gente, no quarto da gente, a gente deita e não consegue dormir. Aí eu fico observando que tranquilidade foi essa que Pedro teve. Quem deu essa tranquilidade para ele no meio de 16 homens ali, a Bíblia relata muito claro aqui, que ele dormia. Aí eu fico observando assim, meus irmãos, aí eu lembro, sabe de quê? Da tempestade, quando Jesus Cristo estava no barco, que o próprio Pedro também se encontrava ali. E a gente sabe que Jesus estava dormindo, a tempestade estava tomando conta ali, a água já estava invadindo o barco, e Jesus ainda dormia. Aí sabe o que me lembro?
é que Pedro, naquela época que estava andando com Jesus, Jesus Cristo não tinha sido morto ainda, ele não tinha recebido o Espírito Santo de Deus no Pentecostes ainda. Então ele estava somente sendo um servo de Deus ali, servindo, seguindo a Jesus. Então a gente vê a diferença muito grande na vida de Pedro. Antes do Pentecostes e depois do Pentecostes. Antes dele receber o Espírito Santo de Deus. Aí é como se Pedro tivesse transformado em uma nova pessoa. Aí eu trago para mim. Nós somos servos do Senhor também. Nós temos o Espírito Santo de Deus. E por que nós temos essa dificuldade às vezes? De descansar no Senhor. Essa é uma pergunta que nós temos que levar para nós e começar a questionar. Onde está a nossa fé? Eu tenho que falar isso para mim. Onde é que está a minha fé? Que Deus é esse que eu sirvo? Não é o mesmo Deus de Pedro? Que conseguiu dormir ali no meio de 16 homens. E a Bíblia vai falando aqui mais na frente um pouquinho, que teve uma claridade. Eu disse para os irmãos que uma das coisas que ajuda a pessoa a acordar é claridade. E é fato. Você está dormindo no seu quarto, alguém acendeu a luz, acho que 99% de nós aqui a gente vai acordar quando acender a luz. A gente sabe que essa luz aqui é a luz do Espírito Santo. Talvez não seja essa claridade que a gente esteja pensando. Mas para todos os efeitos, a Bíblia também continua relatando que teve que tocar nele, o anjo teve que tocar em Pedro para acordar Pedro. Isso, como nós lemos aqui, Pedro só foi dar por si mesmo. É como ele fez tudo aquilo, ele saiu do meio dos dois soldados que ele dormia ali. Ele saiu pelo portão da prisão. Ele só foi acordar mesmo depois de ter passado 1, 2, 3 ruas depois. É como se ele estivesse fazendo tudo aquilo como se fosse uma visão, como se estivesse dormindo ainda. Assim, a gente chama muito de sonâmbulo, né? Como se ele estivesse sonâmbulo, fazendo tudo ali ainda meio dormindo. Interessante que a gente pode observar que sono profundo foi esse, que tranquilidade era essa que Pedro tinha. Teve naquela situação. Que até mesmo os irmãos que estavam orando por Pedro, se a gente observar aqui no versículo 15, mais para frente um pouquinho, a gente vai observar que os irmãos oravam. A igreja, a gente viu aqui no versículo 5, que a igreja orava intensamente por Pedro. Não é isso que aqui fala? Então, assim, uma das chaves que a gente pode tirar para isso, para que Pedro pudesse estar tendo tanta tranquilidade, é justamente isso. Aí entra a questão do poder da oração. Aí a pergunta fica lançada também aí. Quantas vezes nós oramos pelos irmãos, uns pelos outros, pedindo a Deus que dê uma noite de sono em paz para o irmão? A gente costuma pedir muito para a gente, né? Dá uma noite em paz para mim ou para meu familiar, tal. A gente esquece. E isso é fundamental. Porque a gente sabe que uma noite boa de sono, o corpo relaxa, as células se renovam, a pessoa acorda com disposição, trabalha melhor, estuda melhor e a vida segue melhor. E a gente precisa ter uma noite boa de sono. Faz parte do ser humano ter uma noite, faz parte para o bem do ser humano ter uma noite boa de sono. E nós precisamos orar uns pelos outros em relação a esse assunto também. Aqui os irmãos, aqui nós tenhamos noites maravilhosas, noites excelentes de sono. Então a gente, como eu estou falando para os irmãos aqui, a gente vai chegando, eu já estou aqui no versículo 11 mais ou menos, quando já falei para os irmãos que Pedro, ele só foi cair em si, quando ele já estava, depois de 2 ou 3 ruas depois da prisão. Então é isso. O que me chama a atenção desse assunto, o que me trouxe, o que me fez trazer esse assunto para os irmãos, foi justamente eu começando a refletir sobre minha vida. Porque assim, a palavra de Deus, a gente tem que falar, a gente tem que anunciar o que Deus tem feito em nossa vida, não é assim? Então assim, isso mexeu muito comigo. Tem mexido muito comigo ao longo da vida. Porque por muito tempo, eu trabalhei muito tempo dentro de farmácia. E eu não sei se os irmãos têm noção do que é, mas você tem que conhecer de muita droga, você tem que saber de muita indicação, você tem que conhecer de muitos efeitos colaterais, você tem que saber de muitos substitutos também dos medicamentos, você tem que saber de fisiologia, você tem que saber de anatomia, você tem que saber de mecanismo de ação de medicamento, você tem que saber, até mesmo quando você vai para a questão da semiologia, você vai ter que saber até quando o paciente está precisando de você de uma situação diferente, você tem que fazer uma anamnese com ele direitinho. E é muita informação que a gente tem que ter.
Isso me consumiu de tal forma que eu deitava e ficava isso na minha cabeça. Tudo isso na minha cabeça. E minha esposa está aqui do meu lado, que não me deixa eu falar palavras ao vento, em vão. Mas várias vezes à noite meu celular tocava e era pacientes, às vezes perguntando como fazia isso ou aquilo, procurando alguma indicação para alguma coisa. E eu não desligava o celular. Ou seja, eu não tinha paz. Com isso, meu grau de estresse era muito lá em cima. E com isso eu não conseguia descansar. Deitava, mas o corpo o corpo deitava, mas a mente não deitava. Aí foi a hora quando eu comecei a procurar os profissionais de saúde. Aí entra com os medicamentos indutores do sono. E a gente vai tomando esses medicamentos. Quando pensa que não estava eu já totalmente dependente disso. Só dormia se tomasse a droga, o medicamento. Aí foi quando, graças a Deus, a gente sentiu do Senhor que nós deveríamos deixar tudo isso e servir ao Senhor de uma forma integral. Não que eu não servisse ao Senhor na farmácia. Estou contando meu exemplo, meus irmãos, porque por muitos anos eu fui dependente desses medicamentos indutores do sono. E por ser uma coisa real que aconteceu comigo, eu posso falar com muita clareza. Deixei tudo o que estava fazendo, estou aqui em Peniel já no 3º ano de estudo. No 1º ano de estudo aqui em Peniel, eu já não estava usando mais nada para poder dormir. Diminuiu muita coisa na minha vida. Lógico, a minha carga de trabalho, a minha pressão que existia diminuiu muito. Isso cooperou também. A mudança de rotina também cooperou. Mas uma coisa é certa, o estudo da palavra de Deus e a busca por praticar o que está se estudando, foi a chave. Para que hoje, graças a Deus, eu possa dizer para os irmãos que hoje eu já deito, eu não tenho aquela noite de sono. Mas eu consigo deitar e já dormir sem o uso de medicamento, que já é uma vitória muito grande. Então eu falo isso porque nós precisamos colocar a palavra de Deus em prática. A palavra de Deus é para ser lida, para ser vivida, é para ser praticada. Então, quando o próprio Pedro, em 1 Pedro 5,7, o que ele nos diz? Lançando sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele cuida de nós. É um versículo que nós falamos assim, às vezes de uma forma muito como um jargão, né? Falamos, mas pensemos no que nós estamos falando. A gente tem que lançar, a gente só vai ter uma noite boa de sono se nós lançarmos sobre Deus as nossas ansiedades, porque Ele cuida de nós. E isso depende de quê? Para que nós viemos descansar? De fé. Falar esses versículos, recitar esses versículos, confiando de que o Deus de Pedro, o Deus que deu a noite de sono em paz para Pedro, mesmo estando preso, com a ameaça de ser morto também, e com toda aquela guarda ao redor dele, ele conseguiu dormir, ter uma noite boa de sono. A gente também, porque nós vamos descansar no Senhor, sabendo que o dia de amanhã não nos pertence. Nós temos um mal, isso é muito mal do século, a gente ficar projetando, não estou falando que é errado planejar, mas é errado você ficar doente em cima disso, projetando o dia de amanhã, o dia de depois e outro dia, e daqui a 5 meses, e daqui até mesmo anos, projetando as coisas. Você deita e não consegue dormir o que você fica pensando. E a gente precisa viver um dia de cada vez e descansar no Senhor. Bom, eu já falei para os irmãos a passagem da Bíblia que está lá em Lucas, em Marcos e em Mateus, que é justamente a passagem da tempestade, de Jesus Cristo na tempestade do barco, que é outro exemplo claro para nós. Ele estava ali, ele estava dormindo, o barco estava quase à deriva, mas ele estava dormindo, ele estava tranquilo. Tanto é que quando ele levantou, ele acalmou o barco, ainda falou para os discípulos: por acaso vocês não têm fé? Então, o que faltava para mim, o que falta para mim ter melhores noites de sono, é confiar justamente nesse Deus, mas com fé verdadeira no próprio Deus. Nós teremos noites melhores de sono. A gente pode mudar esses números, se nós praticarmos a palavra de Deus, como ela nos diz, e como Deus quer que nós a pratiquemos. Pelo menos no nosso meio, esses números poderão diminuir, porque nós temos a fonte.
das resoluções dos nossos problemas, inclusive esse, a questão do sono. Então, só para poder concluir já aqui a nossa fala nessa noite, a gente pode tirar algumas aplicações para nós, como já falei para os irmãos. Então, a gente precisa, primeiro, reeducar a nossa vida, que é algo que precisa ser feito. Nós precisamos ter uma educação até mesmo para poder dormir. A gente tem que ter uma hora certa para poder dormir. A gente tem que ter um quarto totalmente escuro para poder dormir, sem barulho, sem nada. E a gente tem que tranquilizar o nosso coração no Senhor, para poder termos noites boas de sono. A gente tem que lançar, com fé, as nossas ansiedades nas mãos do Senhor. E falar, igual Davi falou, em paz me deito e logo durmo, porque só Tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. É um assunto que a gente pode falar mais sobre ele mais para frente, porque tem o lado inverso também. Tem pessoas que já dormem muito. Tem provérbios falando sobre isso. Mas o que me trouxe aqui hoje a comentar com os irmãos, a compartilhar com os irmãos, foi justamente a questão da falta, não o excesso de sono. Que Deus abençoe, irmãos. Amém?